Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 116, Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus está em Mateus 28, 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes. Mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais esta oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho, desta reunião e desta casa que tanto nos acolhe tão bem. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos também aos nossos mentores espirituais, mentores da nossa reunião e os mentores espirituais da Casa de Miguel, que tanto nos auxiliam e nos amparam.
que fiquem conosco no decorrer de todo esse encontro e que a tua paz, Senhor, o teu amor, sustente a todos nós, agora e sempre, e se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Graças vos damos por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Meu nome é Maeli e nós vamos dar continuidade ao capítulo 28, o último do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o item 75, que tem como título Prece pelos Espíritos Endurecidos. Bem, estudando esse item, eu percebi que Kardec dividiu esse capítulo 28 em 5 grandes grupos. O primeiro grupo, ele trouxe as preces gerais. No segundo grupo, as preces pessoais. No terceiro grupo, a prece pelos outros. No quarto, prece pelos espíritos. Aqui, precisamos entender que ele está falando dos desencarnados. E no quinto grupo, e último, as preces pelos doentes e os obsedados. Reparem que há todo um encadeamento do codificador na sequência dessas preces. Tudo devidamente preparado para nos mostrar que para cada situação existe uma prece, há uma intenção e um propósito. O item que nós vamos estudar hoje está dentro das preces pelos espíritos, os desencarnados, aqueles que já estão fora do corpo material. E o título, como eu disse, pelos espíritos endurecidos. Então, o que seria essa palavra endurecido? Lá no nosso amigo dicionário, podemos encontrar endurecido, que se tornou mais fortalecido, que se tornou insensível, indiferente, frio, que se tornou cruel, duro, implacável, que se habituou a estados de cansaço, a fadiga. Então, nós vemos que há, então, diferentes significados para essa palavra endurecido. Então, vamos entender o que Kardec traz no item 75, que é o prefácio, antes do item 76, que é, então, a prece por esses irmãos. Ele começa dizendo o seguinte: os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena pelo que fazem. São insensíveis às repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem detestaram durante a vida, seja obsedando-os, seja perturbando-os com alguma falsa influência. E aí o tradutor colocou aqui também os capítulos 10 e 12, especificamente o 10 no item 6 e o 12 no item 5 e 6. Os dois estão citando esses adversários. Então, o 10 vai falar
de reconciliação com os adversários. E o 12 vai nos falar dos inimigos desencarnados. Então, leiam depois os 2 capítulos a qual o tradutor se refere, para que vocês possam entender melhor esse item que Kardec coloca aqui no número 75. Então, ele começa nos dizendo que são aqueles espíritos que não foram tocados pelo arrependimento. Lembra que nós estudamos isso na semana passada? Existe a prece pelos espíritos arrependidos, né? Nós estudamos isso na semana passada. Então, Kardec está dizendo que esse espírito é endurecido porque o arrependimento ainda não o tocou. Se comprazem no mal, não sentem nenhuma pena pelo que fazem, então ele começa a dar as características. São insensíveis às repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. Quando eu li isso aqui, eu pensei exatamente na questão que o dicionário traz. Se tornou insensível, indiferente, frio, duro, implacável, habituou-se a estados de cansaço e a fadiga. Não é muito difícil a gente perceber esse endurecimento nos nossos irmãos. Por quê? Porque também nós, em algumas situações, somos endurecidos. Quem nunca, depois de um dia de cansaço, um dia de muito trabalho, um dia de muitas reuniões, de uma exaustão física muito grande, não ficou endurecido com a sua família ao chegar em casa? Não teve o seu coração duro, indiferente, insensível a alguma situação familiar, depois de uma certa provocação, de uma certa provação? Todos nós já passamos por isso, não é mesmo? Todos nós temos situações em que nos tornamos pessoas insensíveis, duras, indiferentes, implacáveis até. Em algumas situações, aquelas pessoas que convivem conosco chegam a dizer: você está irreconhecível hoje. Não consigo reconhecer quem está morando comigo. Você chegou e está nesse estado. Então, nós, muitas das vezes, temos os nossos dias de sermos insensíveis, de nós nos arrependermos por alguma situação que fizemos porque achamos que o nosso amigo, nosso irmão, assim o merece. Eu fiz porque ele merece. Ele sempre me trata mal, então hoje eu o tratei também. E aí, Kardec vai nos falar como essas almas ficam depois da morte. E, geralmente, após a morte, como ele diz, se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem até, com seu ódio, aquele a quem detestaram durante a vida. Então, há uma diferença aqui que a gente precisa chamar a atenção. Alguns se vingam dos homens pelos sofrimentos que eles suportaram, e outros perseguem. Então, não é todo espírito endurecido que se torna um obsessor. E não é todo o espírito endurecido que vai trazer para nós as suas contendas, nos perturbando e trazendo uma falsa influência. Aqui a gente precisa entender que o codificador está traçando situações gerais.
são observações que ele anotou ao longo da codificação e que caracterizam, sim, esses irmãos, mas de uma forma muito genérica, para que nós pudéssemos identificar, entender e estudar a respeito. Mas não significa que todo irmão endurecido é um obsessor por característica maior. Ele poderá se tornar, ou ele poderá ser, caso ele tenha algo contra mim diretamente. Caso contrário, não. Ele está apenas no seu estado de endurecimento, como eu trouxe ainda há pouco, que nós também cometemos aqui na vida física. Ele também pode repetir isso numa vida pós-morte. E aí Kardec vai partir para um outro ponto. Ele vai dizer que entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas. E aqui ele começa a separar os grupos. Então, dentro desse grupo geral dos espíritos endurecidos, eu encontro, sim, espíritos perversos. Né? Como ele disse ainda na primeira frase. Mas dentro desses espíritos perversos, dessa categoria, eu tenho duas subcategorias, vamos dizer assim, que podem ser distinguidas da seguinte forma. Há os espíritos francamente maus e há os espíritos hipócritas. Os primeiros, ou seja, que são infinitamente, como ele diz, mais fáceis de serem conduzidos ao bem do que o segundo. Então, os espíritos perversos, francamente maus, são infinitamente mais fáceis de serem conduzidos ao bem do que os espíritos perversos hipócritas. Por quê? Porque são, na maioria das vezes, de natureza estúpida e grosseira, como podemos ver entre os homens, entre nós. E como estes fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não pretendem passar por melhores do que são. Então, como eu disse no exemplo anterior, você chega mal-humorado, não está querendo nada com ninguém, está naquele dia onde você está estúpido, grosseiro, endurecido pelas situações que a vida te trouxe naquele dia. Você está fazendo mal muito mais por instinto do que por cálculo. Eu vou fazer mal quando eu chegar em casa. Quando eu chegar em casa, o meu filho vai pagar pelo que o meu chefe fez comigo hoje. Não é assim que a gente pensa. O filho acaba sofrendo a consequência do que o chefe fez a você, muito mais por instinto do que por um cálculo seu de que ele pagasse a conta. Não é assim que funciona? E aí ele diz que esses não pretendem passar por melhores do que são. Eles são o que são. São exatamente assim, grosseiros, estúpidos, fazem o mal instintivamente e não querem se passar por outras pessoas que, na verdade, não são. Então, há neles um germe latente que é necessário fazer germinar, o que se consegue quase sempre com perseverança, firmeza, benevolência, através de conselhos, da argumentação e da prece. Afinal de contas, estamos no capítulo que falamos dessa ferramenta poderosa que Jesus nos ensinou a utilizar e que a utilizamos sempre que necessitamos, mas deveríamos utilizar mesmo sem a necessidade que nos chega. Deveríamos usá-la
sempre, em todos os momentos. Nos momentos felizes, nos momentos menos felizes, nos momentos de tribulação e também naqueles momentos de gratidão. A prece é, portanto, o grande elemento. Tanto é assim que o capítulo 27 do Evangelho trata de prece, nos preparando para que, quando a coletânea de preces, que é o capítulo 28, fosse escrito, nos trouxesse, então, não modelos de prece, mas orientações de que situações e em que situações e sob quais objetivos deveríamos usar uma determinada prece. Então, o capítulo 28 é o grande fechamento dessa obra basilar de Kardec. A obra que fala das diretrizes morais, de como devemos nos conduzir diante da vida. Essa obra que tem como base os ensinos do nosso Mestre Jesus, do nosso guia e modelo. E ninguém melhor para nos ensinar a orar, para nos demonstrar o quanto a ferramenta da prece é imprescindível em nossas vidas, do que ele, o nosso guia e modelo. Que também, diante das observações da vida, diante das circunstâncias que a vida trazia para ele naquele momento, para nos instruir, mas também para se utilizar do instrumento como filho de Deus que ele é. Orou em diversos momentos, segundo o relato dos evangelistas. Então, a prece é essa grande ferramenta de elevação, de comunhão com o divino, como bem disseram os espíritos no Livro dos Espíritos. Ela tem 3 aspectos que todos nós já sabemos: louvar, pedir e agradecer. Então, precisamos, sim, utilizá-la não só em prol de nós mesmos, em prol dos outros, mas também daqueles que já conseguimos orientar, como é o caso da prece pelos espíritos endurecidos. Na continuação do texto, Kardec diz que nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que sentem para pronunciar o nome de Deus revela um temor instintivo e uma recriminação da consciência que os acusa de indignidade. A Rosana falou disso na semana passada. Muitos dos nossos irmãos se consideram indignos de receber o amor de Deus. E por isso, a prece é quase um insulto para eles, porque eles não conseguem pronunciar o nome de Deus, não conseguem ouvir esse nome. Então, revela para nós que esse espírito está tão endurecido que esse temor se tornou instintivo. E por isso, ele não se sente merecedor do endereçamento de uma prece, de uma palavra amiga, de um abraço espiritual que ele possa receber. Ele não consegue perceber que, apesar dele ter feito tudo que foi feito, Deus continua o amando, amando a todos nós. Então, os que assim se apresentam estão no limiar da conversão. E tudo podemos esperar deles. Basta encontrarmos o ponto vulnerável do seu coração. Então, quando esses irmãos conseguem chegar à mesa mediúnica, nós, através da instrução dos espíritos superiores que coordenam esses trabalhos, conseguimos, como dialogadores, naquele momento, e muitas vezes como médium psicofônico, que também é um instrumento, auxiliar nessa argumentação e mostrá-lo, né? Através desse ponto que ele vai
nos trazer de vulnerabilidade, porque, acreditem, a fala é endurecida, mas o olhar, quando ele é amoroso, quando ele está a serviço do bem, nós conseguimos captar na sua fala, ainda que endurecida, a sua dor, o seu ponto onde podemos penetrar e trazer, então, a mensagem consoladora do Cristo, Jesus. E Kardec vai dizer que os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes e, portanto, não têm no coração nenhuma fibra sensível. Por isso, ele nos disse antes que eles eram mais difíceis, mais endurecidos mesmo, de serem conduzidos a um arrependimento, porque nada os toca. Fingem todos os bons sentimentos para ganhar a confiança e ficam felizes quando encontram todos os que aceitam como espíritos bons, pois então pode dirigi-los à vontade. Quantos de nós que frequentamos a mesa mediúnica podemos testemunhar esses relatos desses irmãos? Eles chegam, muitas das vezes se passam por bons espíritos, se passam às vezes até por orientadores daquele trabalho, e na verdade, quando a gente consegue perceber, e não é fácil às vezes, quando a gente consegue perceber, estamos diante de um espírito altamente endurecido e profundamente hipócrita. Porque nada o toca. E o nome de Deus, longe de lhe inspirar o menor temor, quer dizer, ao contrário dos outros, eles servem das suas máscaras para nos falsear, para nos driblar e para nos, muitas vezes, conduzir a equívocos. Então, Kardec conclui que no mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles têm a aparência da fé, mas não a sinceridade da fé. Esse é um grande alerta para todos nós, porque também nós, além de sermos muitas vezes endurecidos no nosso falar, no nosso comportamento, na nossa forma de nos mostrar, muitas das vezes também somos hipócritas. Porque o espírito, quando ele parte do mundo material para o mundo espiritual, ele nada mais é do que aquilo que verdadeiramente ele é. Não nos tornamos endurecidos na pátria espiritual. Não nos tornamos hipócritas na pátria espiritual e muito menos perversos. Já o somos desde já. Porque é o espírito quem progride e quem se eleva. O corpo nada mais é do que um grande instrumento de progresso e de elevação. Kardec apurou muito bem esses casos no livro O Céu e o Inferno. Especificamente no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, ele trata dos espíritos endurecidos. Lá, ele aponta 5 casos que foram criteriosamente colocados com diálogos, com análises, que vale muito a pena vocês consultarem depois. Eu vou especificamente trazer o primeiro caso que ele coloca no livro. Óbvio, não vou ler um diálogo. Vou apenas trazer a conclusão que o Espírito Lamennais traz desse primeiro caso. Depois dessa
comunicação que foi feita, na verdade, sem ser evocada, foi uma manifestação espontânea desse espírito. O espírito Lamennais, que analisou o caso, diz o seguinte: analisada esta comunicação na assembleia seguinte, reconheceu-se no próprio cinismo da sua linguagem um profundo ensinamento, patenteando na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insulamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora, ou acreditam-se ainda encarnados. Mais adiante, ele vai dizer assim: este espírito aqui está colocado entre os espíritos endurecidos, em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse arrependimento. Então, ele está em total consonância com o que acabamos de ler no Evangelho. Por que esse espírito está na categoria dos espíritos endurecidos? Em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse o seu arrependimento. E ele diz que também é um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo esse espírito e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Olha só. Hoje, ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. Olha o que ele está dizendo. Que esse espírito que acabou de se manifestar pode ser colocado agora entre os espíritos arrependidos que nós estudamos na semana passada. Por quê? Porque ele foi se corrigindo, pouco a pouco. Foi se corrigindo. E chegou até a fazer ditados instrutivos e sensatos depois dessas correções. Convidados, o Lamennais continua, a emitirem a sua apreciação a respeito, os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás, dignas das mais sérias atenções. Então, esse espírito traz depois esses ditados, traz depois essas instruções, depois de ter se tornado maleável. Através de quê? Através do arrependimento. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Precisamos nos curvar ao arrependimento. Se estamos endurecidos, se endurecemos com alguém em alguma determinada situação, precisamos nos curvar ao arrependimento. Pedir perdão, se reconciliar, como disse o Evangelho, com os nossos inimigos, como nos orienta Jesus. E mais que isso, percebermos que o fato de estarmos naquele estado de endurecimento não significa que estamos estagnados ali. Podemos, através desse arrependimento profundo e sincero, dessa vontade de dar passos novos, então, burilarmos o nosso espírito para, então, mudarmos a nossa categoria, mudarmos o rumo e seguirmos prosseguindo e progredindo. Fiquem todos em paz e com Deus e até o próximo estudo. Grande beijo. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos.
para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos permitiu na noite de hoje, onde alimentamos em espírito com essas orientações do nosso Divino Mestre Jesus para nos ajudar a caminhar pela face da terra, ajudando também a harmonizar o nosso corpo físico e espiritual. Que possamos, Senhor, todos nós, enfermos do corpo e da alma, sairmos dessa reunião bem melhores do que aqui chegamos, e te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus.